O jornal alemão Der Spiegel divulgou o acordo secreto assinado por Cristiano Ronaldo e Kefren Meorgan. A norte-americana acusa o craque português de a ter violado numa noite em 2009 e este documento mostra o alegado acordo que terão feito após o momento em Las Vegas. As informações divulgadas pelo jornal mostram um contrato que Kefren assinou e que a obrigaria a manter o silêncio sobre os acontecimentos entre ambos. Os papéis oficiais foram assinados a 12 de janeiro de 2010 pela então modelo de relações públicas norte-americana, identificada como Senhora P. e pelo internacional português, identificado como Senhor D. Este documento revela todos os pontos que as duas partes concordaram em obedecer naquela altura. O pagamento referido no contrato é $375 mil americanos, cerca de 325 mil euros. Valor que alegadamente CR7 pagou a Kefren Meorgan na condição de que ela não divulgasse o sucedido na noite que passaram juntos nem desvendasse a identidade do jogador a ninguém. O observador fez a tradução do contrato, revelado em primeira mão pela Der Spiegel, na íntegra. Leia seguidamente. As partes abaixo assinadas acordaram resolver a disputa acima indicada por um total de $375 mil como resultado de uma mediação. Documentos de acordo oficiais, consistentes com esta declaração, vão ser elaborados assim que for possível. Cada parte vai acarretar com seus custos e despesas judiciais. O acordo descreve o seguinte: este é um acordo global que mutualmente resolve e libera totalmente todas as reivindicações entre as duas partes abaixo assinadas, sejam conhecidas ou desconhecidas, exceto expressamente fornecidas neste lugar. As condições adicionadas a seguir aplicam-se a este documento e vão ser particularmente mais descritas nos papéis deste documento. A Senhora P deve ser totalmente responsável por todas e quaisquer dívidas. O processo de resolução deve ser pago dentro de 7 dias consecutivos depois de a Senhora dar o processo de resolução final executado e b. o advogado dela dar instruções completas de pagamento, incluindo um formulário W9 e a firma de advogados dela. As partes e conselheiros concordam com a confidencialidade em relação aos termos do acordo, discussões respeitantes ao acordo e discussões tidas durante a mediação. B. Um acordo de não divulgação dos alegados eventos e eventos subsequentes, incluindo discussões com as autoridades e profissionais de saúde, e documentação que tenha resultado das mesmas, não obstante esta cláusula de não divulgação. A Senhora P tem permissão para divulgar os alegados eventos aos prestadores de cuidados dela desde que não divulgue a identidade do Sr. D. Direto ou indiretamente. As partes também concordam que no caso de divulgação dos alegados eventos a terceiros fora do controle da Senhora P, ela não será responsabilizada por quaisquer danos sofridos pelo Sr. D desde que ela não seja responsável pela divulgação. B. Até 7 dias após a assinatura do acordo, ela aconselha esses terceiros que saibam dos alegados acontecimentos e estivessem a par da identidade do Sr. D a não revelarem esse conhecimento. C. Se questionada a propósito dessa revelação, ela não desse resposta e se afastasse, se questionado pessoalmente, ou desligasse, se questionada por telefone. As partes concordam numa não depreciação mútua entre eles. A Senhora P deve retirar quaisquer acusações criminais contra o Sr. D.
mas as partes reconhecem que a Sra. P não tem qualquer controle das ações policiais. As partes abaixo assinadas acordaram resolver a disputa acima indicada por um total de $375 mil como resultado de uma mediação. Documentos de acordo oficiais, consistentes com esta declaração, vão ser elaborados assim que for possível. Cada parte vão acartar com os seus custos e despesas judiciais. O seguinte descreve o acordo. A Sra. P concorda em entregar ao Sr. D os primeiros nomes de qualquer pessoa a quem tenha contado, a sua alegação de violação, b. a identidade do Sr. D. Ela também concorda em fornecer ao seu advogado, quando fornecer o acordo final executado na data de hoje, uma lista dessas mesmas pessoas com os seus nomes e apelidos, para uso no caso de uma reivindicação de uma divulgação não permitida posteriormente. O Sr. D concorda que no caso de o teste de doenças sexualmente transmissíveis da Sra. P, até 14 de junho de 2010, der positivo e for notificado disso, deverá, em 30 dias, fornecer à Sra. P um exame médico para se ter obtido depois de 12 de janeiro de 2010. As partes acordam que a Sra. P vai escrever uma carta para o Sr. D, que não esteve presente em pessoa na mediação, que deverá, como condição para o acordo, ser lida ao mesmo pelo seu advogado português, o Sr. Osório de Castro, que deverá depois garantir à Sra. P que a mesma carta foi, de facto, lida ao Sr. D. A carta deverá ser entregue ao advogado ao mesmo tempo que a Sra. P lhe entregar uma cópia do acordo final, e a carta deve ser lida ao Sr. D num prazo de 2 semanas a partir do momento em que o Sr. Osório de Castro a receber, e a comunicação dela para o Sr. D deve ser feita à Sra. P imediatamente depois da sua ocorrência. Ao mesmo tempo que a Sra. P entrega ao Sr. D uma cópia do acordo final, ela deverá também entregar o certificado de que destruiu ou eliminou permanentemente qualquer acordo e outros materiais eletrônicos ou escritos gerados ou recebidos como resultado dos alegados eventos, exceto para revelar a provedores de cuidados de saúde, numa base de necessidade de conhecimento, informações relativas à sua condição e lesões, mas sem nunca divulgar a identidade do Sr. D.